breve, rapidinho. Ô Senhor, tem misericórdia. Abacuque 3:2. Glória ao Senhor Jesus. Amém? Deus é bom? Aleluia! Amém, meus irmãos. Irmãos, o culto está uma benção. A irmã louvou um hino abençoado por Deus. Deus abençoe sua vida, sente muita presença de Deus. O conjunto louvou um louvor muito abençoado. Só que todavia, irmãos, o culto ele está um pouco pesado. Tá um pouco pesado. Entenda que nós estamos em uma guerra espiritual. O inimigo, ele sabe que você está aqui nessa casa de oração. E o inimigo sabe que Deus quer operar na sua vida. Preste atenção nisso. O inimigo, ele sabe muito bem que Deus quer operar na sua vida. E a gente precisamos entender que aqui é um lugar de guerra. Por quê, pastor Miqueias? Porque o apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro, que a nossa luta acontece nas regiões celestiais. Quando nós abrimos a Bíblia em Efésios capítulo 6, nós vamos olhar e nós vamos ver que ele fala: a nossa luta acontece não na onde nós conseguimos ver, mas na onde que nós não conseguimos enxergar, na região celestial. Entenda que nós estamos debaixo da região celestial, e o inimigo está travando uma guerra para você não receber de Deus. Amém? Glória ao Senhor. Então vamos dar lugar para o Espírito Santo. Diz assim a oração de Abacuque: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Amém? Amém. Pode tomar o vosso assento. Glória ao Senhor Jesus. Promete ser bem breve, rapidinho, irmãos. É uma palavra rápida, mas é uma palavra que eu tenho certeza que Deus ele vai fazer proeza nas nossas vidas. Senhor Deus, a honra, a glória, o louvor pertence a Ti. Bendito é o Teu nome, Senhor. Tu és santo, Tu és maravilhoso. Glorifique e exalta o Teu nome mais uma vez sobre nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados e queridos irmãos, esta é uma mensagem muito conhecida da igreja. É uma mensagem muito comentada. É uma mensagem muito empregada em congressos, em campanhas, em cultos normais, porque é uma palavra muito presente para a igreja. Aleluia. Nós somos a igreja do Senhor, e todos nós que estamos aqui necessitamos do avivamento. O avivamento, ele é necessário para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento. Para a gente podermos se aproximar de Cristo, é necessário nós sermos avivados, porque uma pessoa que é avivada é uma pessoa que tem constantemente o desejo de buscar a face de Deus. Então compreenda que quando eu e você somos avivados, cada vez mais nós vamos ter prazer, nós vamos ter vontade, nós vamos ter desejo, nós vamos ter fome pela presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele era um homem tão avivado que ele fala: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é ganho, porque eu sei que se eu partir daqui para a glória, eu vou gozar com Deus, eu vou gozar com Cristo, eu vou descansar. Louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que está faltando para hoje, para nós, a igreja da atualidade, é ter a mesma convicção, o mesmo desejo, a mesma vontade que o apóstolo Paulo tinha de falar: o viver para mim é Cristo. Eu não perco meu tempo com as coisas que era no passado, eu não perco meu tempo com os embaraços dessa vida. Por isso que ele fala a Timóteo: aquele que milita por milícia, ele não se embaraça com nada que venha impedi-lo de se aproximar de Cristo. Oh, Jesus maravilhoso. Mas hoje nós sairemos dessa casa de oração avivado. Mas hoje nós sairemos dessa casa de oração cheio da presença de Deus. Por que, pastor Miqueias? Porque o leão da tribo de Judá já está presente. Preste atenção. Jesus Cristo, dono da igreja, já está presente para atuar na minha e na sua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Posso tirar? Glória a Deus. Fique mais à vontade, irmãos.
E é interessante nós observarmos essa palavra tão conhecida. É interessante nós analisarmos o acontecimento ali da oração de Abacuque em forma de cântico, porque Abacuque ele estava inserido dentro da nação a qual Deus tinha escolhido, a qual Deus tinha pegado Israel da terra do Egito e tinha pegado Israel, levado para a terra a qual ele tinha falado para Abraão, Isaac e Jacó, que a descendência deles iria possuir. E é interessante nós observarmos caminho até, aleluia, a terra prometida. Deus ele vai levar o povo de Israel até o Monte Horebe. E quando Deus ele leva, aleluia, a nação de Israel até o Monte Horebe, ali Deus ele revela a sua majestade, a sua glória e o seu poder para aquela nação. Aquela nação ela ficou espantada de ver a grandeza de Deus, a qual ela chega para Moisés e fala: Moisés, não deixa que Deus fale conosco, mas fale tu conosco, porque se nós falarmos com Deus, nós não suportaremos. Está entendendo? Ali Deus ele revela a sua glória, ali Deus revela a sua majestade. Ou seja, Deus estava mostrando: Israel, eu sou Deus todo poderoso, eu sou Deus que tenho o poder nas minhas mãos. Só que todavia, meus amados e queridos irmãos, quando Deus leva o povo ali no Monte Horebe, é interessante que ele se revela para Moisés e ele estabelece os 10 mandamentos, a lei que faria com que o povo se aproximasse dele, a lei, aleluia, que constituía no amor. Porque o primeiro mandamento a qual Deus ele estabelece é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, naquele exato momento, quando o povo de Israel saiu da terra, aleluia, do Egito, Deus se revela para eles e fala a Israel: vocês vão ter que me amar verdadeiramente, de corpo, alma e espírito. Sabe por quê? Porque não adianta, aleluia, vocês falar que me ama, mas o seu corpo está distante da minha presença. Não adianta vocês falar que me ama, mas a vossa alma está distante da minha presença. Tem tanta gente que vem para a igreja, vem com o corpo, mas a alma não é entregue, não é devotada a Deus. Vem com o corpo só para ver o que vai acontecer na igreja, só para ver o que vai acontecer com fulano, beltrano, ciclano. Eita, Deus maravilhoso! Deus ele está falando nesse dia de hoje com esta casa de oração. É interessante nós observarmos que ele fala: vocês vão me amar de corpo, alma e espírito. Sabe por quê, Israel? Porque esse relacionamento que eu quero constituir com vós, eu quero constituir um relacionamento com vós, não por causa de obrigação, mas eu quero constituir um relacionamento com vós por amor. Porque Deus ele se revela e mostra que ele ama Israel, ao ponto de ele destruir a terra do Egito, mas a terra de Gósen, aonde o povo de Israel estava habitando, nada acontecia. As pragas iam até aonde os egípcios estavam, mas o território aonde Israel estava, nada acontecia. Deus naquele exato momento mostra para o mundo, ele mostra para Faraó, ele mostra para o Egito e mostra principalmente para Israel: Israel, vocês são amados por mim. Israel, foi eu que escolhi a vós. Israel, foi eu que tirei vocês, aleluia, de Ur dos Caldeus, quando seu pai Abraão nem me conhecia. Seu pai Abraão, ele estava distante de mim, mas eu bratei na terra e falei: Abraão, 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 saia da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Então naquele exato momento, Deus estava falando em outras palavras que ele amava Israel, ele amava Israel, e ele comprou Israel com o seu amor. Manaraga subi de fai neramando comanaio.
Meus amados e queridos irmãos, Deus, Ele nos resgatou do mundo. Deus, Ele nos resgatou, aleluias, da mão do adversário. Deus, Ele nos libertou. Quando Jesus, Ele exclamou: está consumado, a obra, Pai, que Tu me deste, eu acabei de finalizar. E a Bíblia nos descreve da seguinte maneira: que a cortina que separava o santo do lugar santíssimo, ela foi rasgada de cima para baixo. Então, em outras palavras, Jesus falou assim: olha, agora vocês têm liberdade de vir a mim, porque eu comprei vocês com meu amor e derramei o meu sangue na cruz do Calvário. Você está entendendo você está entendendo isso que eu estou falando? Você está entendendo como se revela, aleluias, como é um exemplo para nós aquilo que Deus fez no passado na terra de Israel, ali libertando Israel das garras de Faraó, libertando Israel do Egito, da opressão. Assim Jesus fez na cruz do Calvário, nos libertando do poder do pecado, nos libertando da garra de Satanás. E Deus, Ele estabeleceu a sua palavra para que nós observássemos, para que nós guardássemos e para que nós cumpríssemos. Era isso que Ele falava para Israel: Israel, vocês vão observar a minha palavra. Israel, vocês vão guardar a minha palavra. Israel, vocês vão cumprir a minha palavra. Quando eu observo algo, é porque eu procuro entender. Deus já estava falando: Israel, vocês vão entender primeiro a minha palavra, para depois vocês guardarem a minha palavra. E quando vocês guardarem a minha palavra, vocês vão cumprir. Deus já estabelece essa conduta para que Israel seguisse. Só que todavia Israel retrocede. Vou finalizar, irmãos. Se preocupe não. Glória a Deus. Israel retrocede, pastor Miqueias. Sim. Porque Israel começa a olhar para o mundo. Israel, ele olha para o mundo e vê no mundo os reis que ele tinha. Israel então chega a Samuel e fala: Samuel, põe sobre nós um homem que reine, aleluias, como todos os povos têm. Israel olhou para o mundo e começou a desejar as coisas do mundo. Israel olhou ali para os edomitas. Israel olhou para os filisteus. Israel olhou para os medianos. Israel olhou para os seus deuses, começou a ter desejo de possuir aquilo que era do mundo. Por isso que a palavra de Deus nos adverte: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Eu e você não podemos amar o mundo, nem o que há no mundo. Porque Jesus falou: o mundo jaz no maligno. Compreenda que todas as coisas que estão distantes da presença de Deus, que está no mundo, é o inimigo que domina, é o inimigo que predomina, é o inimigo que atua, é o inimigo que faz, é o inimigo que opera. Por isso eu e você, como igreja de Jesus Cristo, não podemos amar o mundo, nem o que há no mundo. Israel começou a amar o mundo. Israel começou a amar o que tinha no mundo. Israel começa a ter desejo igual os edomitas, pastor. Oh, Deus maravilhoso. Para não alongarmos, a Bíblia nos escreve que gradativamente Israel estava se afastando da presença de Deus. E é interessante nós observar que Deus vai levantar um homem justo no tempo, aleluia, de calamidade. Quem é esse homem, pastor Miqueias? O profeta Abacuque, levita da casa de Deus. Ele está inserido para adorar a Deus, para cuidar do ofício que Deus tinha estabelecido. Só que todavia Abacuque começa a enxergar o pecado predominando. Abacuque começa a enxergar que as pessoas vinham até o templo. O templo naquele tempo é como se fosse a igreja.
igreja. Então é uma palavra totalmente atual para nós. Então ele olha, aquele povo vir até o templo, mas não sentindo mais nada. Ele olha aquele povo vir ao templo e já não chorando mais pelos seus pecados, já não chorando mais pela presença de Deus. Ele olha ali no templo e já não consegue mais ver o povo adorando com verdadeiro louvor. Ai, Jesus eterno, ele olha ali no templo e não vê mais as pessoas se quebrantando pela palavra. Então ele se posiciona diante da presença de Deus. A primeira coisa que gera avivamento na minha vida e na sua vida se chama-se deposicionamento. Quando eu e você decidimos se posicionar diante do eterno, o avivamento já está começando, porque nós não aceitamos aquilo que nós estamos vivenciando. Em outras palavras, sabe o que ele falava? Eu não aceito essa frieza espiritual, eu não aceito mais as pessoas virem até a igreja e não sentir mais nada. Eu não aceito. A lagaçura me canta, nós estamos louvando os louvores e as pessoas não sentem nada. Eu não aceito o sacerdote pregar e a igreja não se converter. Eu não aceito, aleluia, que o pecado domine dentro da casa de Deus. Eu não aceito esta frieza espiritual. Então ele toma uma atitude. Oh, ragaçuriando como a narala raçúria. Arai, derraçuriando como a narai. Oh, arai, derramando como a naraço. Arai, remandar. Ei, não aceite essa frieza. Não aceite, aleluia, ficar sem orar. Não aceite vir para a igreja não sentir nada. Não aceite isso na sua vida. Não aceite não ter mais o desejo de se aproximar do mestre. Não. Não aceite isso na sua vida. Pois é, pastor Miqueias, eu não quero que isso aconteça. O que eu preciso fazer? Se posicionar. Como que eu me posiciono? Como que você se posiciona? Glória a Deus, aleluia! Ei, como que eu e você se posicionamos? Se dobramos de joelho. Obrigado, Deus, aleluia! A arma, uma das armas mais poderosas que a igreja tem e que o inimigo tem bombardeado a igreja para não fazer mais e não usar este instrumento ofensivo e defensivo nessa batalha espiritual, é a oração. Ei, antigamente as pessoas oravam muito mais. Tô mentindo? Tô mentindo, pastor? Ei, porque agora as pessoas estão parando de orar. Aí ele fala: eu não quero isso para mim não. Eu vou me prostrar diante daquele que resolve o meu problema. Aqui eu entendo uma coisa muito interessante. Ele sabia que Deus, ele era poderoso para resolver o seu problema. Tem tanta gente dentro da igreja paralisada por causa dos seus problemas. Não se recorre diante do eterno. Ei, preste atenção. Nós temos que falar, aleluia, como o salmista. Eita, subnicando. Qual é, pastor Miqueias? Como o salmista falava: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá um socorro. Está entendendo? O seu problema não é nada para Deus. A sua dificuldade não é nada para Deus. Esta guerra que você está passando não é nada para Deus. O que você precisa fazer é elevar os seus olhos para aquele que tem o poder na mão, para aquele que faz e desfaz, que manda e desmanda, abre porta e ninguém fecha, fecha a porta e ninguém abre. Você tem que levar os seus olhos para o eterno, aquele que tem a chave da vida, aquele que determina a morte e a morte, mas aquele que determina a vida, a vida. Ai, Aramanaga, soreando como anai. Olha para o seu Deus. Olha para o seu Deus.
Olha para o seu Deus, abrindo uma vermelha para o povo passar. Olha para o seu Deus, derrubando uma muralha de Jericó, uma muralha de 6 metros de altura, 9 de espessura. Naquele tempo não tinha as armas que nós temos hoje. Naquele tempo não tinha, aleluia, os mísseis que nós temos hoje. Naquele tempo não tinha o armamento que nós temos hoje. Mas todavia, sempre existiu e ainda existe o Deus Todo-Poderoso. Aí ele chega e apresenta o seu problema. Tem muita gente que não alcança aquilo que está buscando, porque não apresenta o seu problema. Deus ele é detalhista, ele gosta de ouvir detalhes. Você sabia disso? Aleluia! Quer que eu te mostre na Bíblia? Ana, se tu me deres um filho. Ela não pediu. Quando ela foi detalhista diante do Senhor, Deus atendeu a oração dela. Aleluia! Davi, Senhor, muitos têm se levantado contra mim. Muitos. Ei, ele estava ouvindo o que as pessoas estavam falando dele. Dizem que não tem mais salvação para mim. Ah, Jesus eterno, quando você começar a detalhar aquilo que você quer que Deus faça na sua vida, vai começar a acontecer. Quando você começar a detalhar aquilo que você quer, ele não chega para o homem e pergunta: o que queres que eu te faça? Ele queria ouvir detalhadamente. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade, irmãos? O que está faltando é entrega na oração. O que está faltando para nós é nós rasgarmos o nosso coração diante da presença do Eterno. E ele expõe o seu problema. Ele chega para Deus e fala: Senhor, até quando verei a frustração? Até quando verei isso acontecer em Israel? Ele apresenta para Deus aquilo que estava afligindo a sua alma. Não vou alongar mais tempo, irmãos, porque eu preciso resumir essa mensagem. E é interessante nós observarmos que Deus dialoga com ele, Deus fala com ele. Quando ele compreende aquilo que Deus estava falando com ele, ele se posiciona de novo. E ele fala assim: olha, o que o povo de Israel precisa de um avivamento. Ele enxergou aquilo que ele precisava. Por quê? O povo já não tinha mais desejo de buscar a face de Deus. O povo já não se arrependia mais pelos seus pecados. E o verdadeiro avivamento produz um arrependimento verdadeiro e genuíno, e produz uma vontade imensa de nós buscarmos a Deus. Avivamento não é nós pularmos. Isso se chama movimento do Espírito. Avivamento é quando eu rasgo meu coração, desço na olaria do Pai, confesso os meus pecados, para que a graça superabude na onde o pecado está atuando. Avivamento é eu ter vontade imensa de buscar a presença de Deus. Avivamento é eu todos os dias, eu me alegro quando dizer: vamos à casa do Senhor, porque eu sei que o Espírito de Deus está lá. Aí ele vem na oração, ele fala assim: ouvi, Senhor, a tua voz e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Ele fala: Senhor, eu ouvi aquilo que tu falaste comigo, eu entendi aquilo que o Senhor falaste para mim. Então aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva a tua obra, porque tua obra precisa de avivamento. Você está entendendo? Ele começa a buscar a Deus em um tempo de apostasia, em um tempo de frieza espiritual. O avivamento, sabe por quê? Ele não queria aquilo para a sua vida. Deus é poderoso, aleluia, Deus. Ah, Jesus maravilhoso. O que está faltando para nós, meus amados e queridos irmãos, é nós buscarmos esse avivamento. Mas para eu buscar o avivamento,
é necessário duas coisas. A primeira coisa chama-se renunciar. Você tem que renunciar à sua matéria, você tem que renunciar à sua carne. Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, você quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. A primeira coisa que você precisa fazer é renunciar à sua carne. Abacuque, quando ele ora este tipo de oração, ele renuncia à sua carne, porque ele poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Ele poderia estar deitado na sua cama, relaxando, descansando. Ele poderia estar conversando, aleluias, com um amigo próximo. Ele poderia estar ali, quem sabe, viajando. Mas antes, ele compreende a necessidade dele e do povo. Então, quando ele compreende, ele fala: eu irei renunciar a minha matéria, eu irei renunciar a minha carne. Se nós não renunciarmos, não haverá avivamento. Deus é fiel. A segunda coisa é que eu finalizo a mensagem. Deus é poderoso, aleluia. Para nós gerarmos o avivamento, o verdadeiro avivamento, nós precisamos de uma outra coisa importante. O que, pastor Miqueias? O que, pastor Miqueias? Determinação. Ei, o que está faltando para muita gente dentro da igreja é ser determinado. Glória a Deus. O que está faltando para muita gente dentro da igreja é ser constante. Olha o que o apóstolo Paulo fala: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Quando ele fala, sede firmes, permaneça. Sede constante, faça sempre. Seja abundante, faça mais. Aleluia. Não é verdade? Deus abençoe, pastor. O que está faltando hoje para a igreja é isso. Você sabia disso? A igreja hoje, minha filha, já não tem mais determinação. A igreja hoje para por qualquer tipo de luta, para por qualquer tipo de problema, para por qualquer tipo de evento. Preste atenção nisso. Sabe o que está faltando na sua vida? Porque você não tem consistência. É estabilidade na palavra. Sabe por quê? Jesus fala: aquele que ouve a minha palavra e guarda, compará-lo-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, meus amados e queridos irmãos, eu finalizo essa mensagem falando para os irmãos nesse dia de hoje: produza o avivamento espiritual na sua vida. Produza o avivamento espiritual. Você precisa, eu preciso do avivamento espiritual. Então vamos se posicionar, vamos buscar, vamos ter determinação. E não vamos parar por conta de nada. Amém? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor.